Supremo Tribunal Federal reafirma que aposentado que volta a trabalhar deve pagar a contribuição previdenciária. Chega ao 5º dia o julgamento de Adriana Vilela. Ela é acusada de mandar matar os pais e a empregada da família. Nesta sexta-feira, o Tribunal do Júri ouviu o perito do laudo das impressões digitais da acusada que teriam sido encontradas no local do crime. Justiça de Mato Grosso promove o primeiro encontro nacional de coordenadorias de mulheres vítimas de violência doméstica. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, saiba por que é tão importante avisar aos parentes da vontade de ser doador. Muitas vezes a gente não quer tocar num assunto tão triste, né? Mas falarem para os seus entes queridos, eu vou ser doador de órgão. E ainda, uma reportagem especial mostra quais os direitos das trabalhadoras grávidas. Olá, boa noite. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que aposentado que volta a trabalhar deve pagar a contribuição previdenciária. Repórter Daiane Garcês tem os detalhes dessa decisão para a gente. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite a você, William, e a todos que acompanham a programação da TV Justiça nesta sexta-feira. Exatamente, o caso é de um contribuinte do Espírito Santo que recorreu de uma decisão da Justiça lá do Estado. Lá o magistrado negou o pedido dele de restituição dos valores recolhidos ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, a título de contribuição previdenciária. O homem explicou o seguinte no processo, que ele se aposentou por tempo de contribuição, mas mesmo assim continuou a trabalhar e a contribuir. Ele disse que essa cobrança, esse desconto na remuneração é indevido porque já não existem mais benefícios que justifiquem isso. O entendimento do Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade da contribuição, ele se baseou no princípio da solidariedade. O que significa isso? Na prática, o Supremo entendeu o seguinte, que é legítima a cobrança desses aposentados, assim como ocorre com os demais trabalhadores. Vale ressaltar que esse tema teve a repercussão geral reconhecida. William. Obrigado, Daiane. Hoje é o 5º dia de julgamento da arquiteta acusada de mandar matar os pais e a empregada da família em Brasília. A discussão dessa sexta foi em torno das impressões digitais de Adriana Vilela encontradas no local do crime. O papiloscopista Rodrigo de Barros foi ouvido por 5 horas no Tribunal do Júri. Ele foi um dos responsáveis pelo laudo das impressões digitais da arquiteta Adriana Vilela. Segundo o documento, a acusada esteve no apartamento no dia do crime. Em agosto de 2009, os corpos do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, de 73 anos, da mulher dele, Maria Carvalho Vilela, de 68, e da empregada Francisca Nascimento Silva, de 58, foram achados no apartamento na Asa Sul de Brasília. Ao todo, eles levaram 78 facadas. No interrogatório desta sexta, a grande dúvida é: a análise das digitais pode determinar a data em que elas foram marcadas em um armário do apartamento? O Ministério Público afirma que o laudo desmente a versão da acusada de que a última vez que ela esteve no local foi 2 semanas antes dos assassinatos. Quando ela foi entrevistada, ela disse que a última vez que ela esteve lá, não foi nem a última vez que ela entrou no quarto, porque ela não fala que entrou no quarto. Ela foi no dia 13. Isso da primeira vez. No interrogatório dela, ela disse que a data que ela compareceu naquele apartamento foi muito anterior ainda do dia 13, o que até prejudica a situação. Pelo que a gente viu lá, da deterioração das digitais, naquela superfície de uma madeira porosa, no dia 13 já estava degradada. Mais tempo, então, praticamente inexistiria qualquer digital. O papiloscopista mostrou aos jurados os métodos para colher as digitais e apresentou o documento ao Tribunal do Júri. Essa impressão corresponde à região chamada de hipotenar da palma da mão, essa região mais gordinha da palma, possui uma área maior do que uma impressão digital normal, né? Uma impressão de dedo, é uma impressão palmar, foi compatível com a impressão padrão da Adriana e se encontrava, então, na 4ª porta do armário, que é o nosso suporte primário, 4ª porta do armário do escritório número 2 do apartamento. Para a defesa de Adriana, as explicações do perito não convenceram. O laudo dá um lapso de tempo, de 20 dias, 12 dias e tal. Era impossível
de ser usado como prova técnica num processo criminal. Desde o começo da semana, 19 pessoas foram ouvidas. 10 testemunhas de defesa ainda vão prestar depoimento e só depois a arquiteta Adriana Vilela será interrogada. A previsão era de que o julgamento terminasse amanhã, mas o Tribunal do Júri não descarta a possibilidade dele se estender até a próxima semana. A Justiça de Mato Grosso promoveu o Encontro Nacional das Coordenadorias Estaduais de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Os debates vão contribuir para a implantação de políticas públicas de combate a esse tipo de crime. É fato que a violência contra a mulher se tornou um problema social. Mas é fato também que o Poder Judiciário brasileiro abraçou a causa. E que tal, então, se a gente conhecer agora as boas práticas que os tribunais de justiça de todo o país adotaram para combater essa realidade, hein? No TJ do Maranhão e de Rondônia, projetos como o Aprendendo com Maria da Penha no Cotidiano e Abraço têm como foco os agressores. São 10 encontros, uma vez por semana, e nesses encontros são tratados a própria Lei Maria da Penha, mas também relacionamentos, comunicação não violenta, nós tratamos da violência de gênero em si, dos direitos inerentes à mulher, e o índice cai para 10%. E há anos que o índice chegou a menos que 5% de reincidência. Chegou à conclusão que os maiores agressores de mulheres na capital são os operários da construção civil, os motoristas e os vigilantes. Com base nesse resultado, nós resolvemos dar atenção, enfrentar essa questão junto a esses setores. Nós elaboramos uma cartilha com uma linguagem bem acessível, bem simples, sobre a Lei Maria da Penha. Já no Mato Grosso do Sul, o Judiciário apostou no programa Mãos Empenhadas contra a Violência Doméstica, que capacita profissionais da beleza. E você vai entender o porquê. Existem relatos, né? Por exemplo, às vezes numa conversa informal a cliente relata que é obrigada a passar todo o salário para o marido, isso é violência patrimonial. Relata que é obrigada a manter relação sexual estando doente, não estando com vontade, né? Isso é violência sexual. Então a profissional treinada, ela identifica essa situação, né? E alerta a vítima e a orienta a pedir ajuda. Os trabalhos da Justiça Mato-Grossense também ganham destaque, como a rede de serviços oferecidos nas áreas de saúde, assistência social e jurídica. E essas foram apenas algumas das iniciativas apresentadas em uma exposição que fez parte do primeiro encontro do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro, o COCEVID. Na Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho leva o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para Guanambi, no interior do estado. A medida busca melhorar o acesso da população à justiça. Nossa equipe percorreu quase 800 quilômetros até Guanambi, no sudoeste baiano, para acompanhar as audiências do Sejusc itinerante, promovido pelo TRT da Bahia e que movimentou mais de R$600 mil em acordos. Após Teixeira de Freitas, Guanambi é a segunda a receber o Sejusc itinerante. Estão designadas 60 audiências para 3 dias. Essa é a 4ª cidade em reclamações trabalhistas no TRT da 5ª região. Esses são ex-funcionários de uma empreiteira que não receberam algumas verbas e entraram com ações na justiça. Marlindo é um deles. Meu nome ficou sujo, porque, primeiramente, assim como eu entrei na empresa, eu tirei uma moto, tive que devolver essa moto para a loja por conta de pagamento da empresa. Então, em questão disso aí, eu tive que ir embora para São Paulo, fiquei lá durante 7 meses, retornei e o dinheiro ainda não tinha saído. A gente trabalha mais de empreito, aí ele pegou e empreitou, depois no final não acabou de pagar a empreito. Aí falou com nós que nós procurássemos nosso direito, que ele não ia pagar mais. O dono da empresa viu no chamado da justiça uma oportunidade para resolver a questão. Eu sei que agora vou dormir tranquilo, que eu estava muito preocupado com não estar trabalhando direito com essa causa aí, né? O acordo foi de suma importância, até mesmo para que se liberasse esses veículos da empresa e a empresa pudesse voltar à atividade econômica, né? Efetuar novas contratações e participar de novos contratos. Nós atuamos disseminando a cultura da pacificação e colaborando para que as varas resolvam a maior quantidade possível de processos de uma forma que as partes se sintam satisfeitas. O Sejusc itinerante, ele atende àquela ideia da justiça itinerante, porque o acordo também é justiça.
O Tribunal Superior Eleitoral prorrogou até domingo o prazo de inscrições para quem quer participar dos testes de segurança da urna eletrônica. As inscrições para o teste público de segurança foram prorrogadas até o dia 29 de setembro. Mas você sabe o que é esse teste, também conhecido como TPS? Antes de uma eleição, o Tribunal Superior Eleitoral convida investigadores para tentarem quebrar as barreiras de segurança do sistema eletrônico de votação. O objetivo é identificar e corrigir possíveis vulnerabilidades relacionadas ao voto. Se você tem mais de 18 anos, é brasileiro e, de preferência, estudante ou profissional de tecnologia e segurança da informação, pode se inscrever pelo site. O TSE vai arcar com todos os custos de passagens e diárias para os inscritos selecionados que não morem no Distrito Federal. A seguir, saiba quais são os principais direitos de trabalhadoras grávidas. A única possibilidade de demissão da gestante é no caso de justa causa. Um vigilante de empresa que trabalhava como segurança do Banco Central garantiu na Justiça direito à indenização por ter sido apontado injustamente como autor de furto. Foi após o desaparecimento do capacete de um funcionário do Banco Central que teria sido deixado na moto no estacionamento do banco e depois da análise das câmeras de segurança do local que o vigilante foi acusado de furto e afastado das atividades. Só depois constataram que tudo não passava de um mal-entendido. O capacete havia sido retirado pelo vigilante para protegê-lo da chuva e ficou pendurado na maçaneta da porta. Ele entrou com uma ação na Justiça e já em primeira instância garantiu indenização por danos morais. O Banco Central recorreu ao TRF da Primeira Região. Alegou que a postura do Bacen se enquadrou na hipótese de exercício regular de um direito. Mas para a quinta turma do tribunal, os procedimentos adotados extrapolaram os limites da razoabilidade. Não foi dado ao vigilante sequer a oportunidade de esclarecer os fatos. E ele foi, inclusive, escoltado por outros 2 seguranças até a sede da empresa. A turma fixou o valor da indenização em R$10 mil. Uma empregada grávida pode ser demitida? E se a profissional quiser deixar um emprego? Na reportagem que você vai ver agora, vamos tirar essas e outras dúvidas sobre os direitos da trabalhadora gestante. A maternidade é uma das fases mais bonitas da vida da mulher. A gestação traz muitas alegrias, mas também muitas preocupações. Como conciliar o trabalho e os cuidados com o bebê? Será que a empresa pode demitir a funcionária que está grávida? Quais os direitos trabalhistas da gestante? Essas e outras perguntas vêm à cabeça das mulheres quando descobrem que estão grávidas. Por isso nós fomos às ruas para saber quais dúvidas elas têm sobre o assunto. O que é a estabilidade provisória da gestante? A trabalhadora gestante, ela tem o direito constitucional garantido, da estabilidade, tanto antes do parto como após. Ela tem a licença maternidade, garantida de no mínimo 120 dias, podendo ser estendida em casos especiais, podendo iniciar essa licença maternidade até 28 dias antes do parto, e o restante após o parto. Posteriormente, ela ainda tem 5 meses de estabilidade no trabalho, 5 meses contados a partir do nascimento do bebê. Mesmo com a estabilidade provisória no emprego, a gestante pode ser demitida? Assim, a única opção, a única possibilidade de demissão da gestante é no caso de justa causa. Tem os direitos que guardam a gestante como recém-nascido, mas ela também tem as obrigações dentro da empresa. Então, caso a empregada gestante esteja descumprindo, como faltas injustificadas, alguma falta de respeito com um superior, alguma briga com um outro empregado, caso seja aplicada a justa causa, ela pode sim ser demitida, mas somente nesse caso. Se a profissional quiser deixar o emprego, o que acontece? É direito de qualquer trabalhador pedir demissão. É direito, você não é obrigado a ficar em um trabalho onde você não se sente bem. Então é direito dela, talvez a pessoa arrumou um outro trabalho melhor, ela pode pedir demissão e sair. Pode-se receber o salário maternidade mesmo estando desempregada?
há essa possibilidade, sim, da trabalhadora desempregada receber o salário de maternidade. Quando pode ocorrer isso? Quando ela foi demitida por justa causa, até no caso de justa causa, ela poderia receber, ou nessa situação dela pedir demissão, só que ela tem que estar agraciada pelo período, chama período de graça. Seria um benefício previdenciário, né, que é o período de 12 meses após a última contribuição que foi paga, ou seja, a pessoa trabalhou e está desempregada. Durante esse período de 12 meses após a demissão, chama período de graça, a pessoa ainda continua segurada. Então, mesmo grávida e mesmo desempregada, ela pode requerer junto ao INSS, dentro desse período de graça, para ela receber os 120 dias dessa licença maternidade, sim. Ainda segundo o advogado, infelizmente algumas empresas não respeitam os direitos das trabalhadoras gestantes. Por isso é preciso ficar atenta. Doar órgãos é doar vida. E hoje, no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, um dado positivo. Só no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Saúde registrou mais de 13 mil transplantes no país. Mas para que esse número continue aumentando, é preciso conversar com a família sobre o assunto. Ao saber que precisaria de um transplante de fígado, a vontade de viver de Alice se misturou a outro sentimento. Eu tinha muito medo de morrer. Tinha muito medo de não conseguir fazer e tinha medo de fazer e ainda continuar doente. Jaelaine precisou de um novo coração e por algum momento pensou até que seria difícil encontrar o órgão. Nem todos falam sim para doação, então você fica naquela angústia. Será que meu órgão vai demorar? Será que eu vou ficar muito tempo nessa situação? Será que vai ser rápido? Você fica numa dúvida. Doar órgãos é um gesto de generosidade. Segundo o Ministério da Saúde, no primeiro semestre deste ano, foram feitos mais de 13 mil transplantes, quase a mesma quantidade registrada no mesmo período do ano passado. O de rim aumentou 45%, de medula óssea e pâncreas quase 27%, e o de coração 6%. Bahia, Distrito Federal e Espírito Santo apresentaram maior crescimento. O doador de órgãos pode fazer uma declaração, deixando clara a vontade. Desde que tenha a assinatura da pessoa, desde que seja uma rede social, que seja reconhecido que a pessoa postou isso, né, uma foto, alguma coisa assim. Hoje é simples informar a doação de órgãos, tanto que não é mais obrigatório ter na identidade. É uma declaração simples, né? Então, quanto mais consciência, menos burocracia, mais pessoas sendo alcançadas. Mas apenas a família pode autorizar a doação no momento da morte. Por isso, é importante que os parentes saibam do desejo de doar. A gente ainda tem muita recusa de doação de órgãos. Então, é sempre importante a gente sempre falar, para as pessoas falarem. É claro que muitas vezes a gente não quer tocar num assunto tão triste, né? Mas falarem para os seus entes queridos, eu vou ser doador de órgão. Quem precisa de uma nova chance para viver, não esquece o ato de amor. Todo dia quando eu acordo, eu agradeço a Deus e peço para Deus dar paz no coração dessa mãe, que nesse gesto aí de desespero teve a bondade de doar um órgão. Você vai ver daqui a pouco. Biblioteca do Supremo recebe visita de representantes do Tribunal Constitucional de Angola. Bibliotecário há 7 anos no Tribunal Constitucional de Angola, Antônio Jacob ficou encantado com a preocupação do Supremo para garantir a inclusão social. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que veículo alugado flagrado em crime ambiental também pode ser apreendido. Vejam outros detalhes do caso com o repórter Jesus Mosquera. Fiscais do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, flagraram o trator em exploração ilegal na Floresta Nacional Bom Futuro, em Rondônia, em região do bioma amazônico. A proprietária entrou com um mandado de segurança contra a apreensão. Afirmou não ser responsável pela infração ambiental porque o veículo estava sob responsabilidade de quem o alugou e disse que ele era usado regularmente na fazenda da família, o que descaracterizaria o uso exclusivo em atividades ilícitas. O mandado de segurança foi concedido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
O TRF1 entendeu que a apreensão para posterior decretação de perdimento do veículo é aplicável apenas se ele é usado exclusivamente em infrações ambientais. A questão chegou ao STJ, onde o entendimento vinha sendo o mesmo do TRF1. Mas o relator, ministro Og Fernandes, defendeu a revisão. Argumentou que a liberação do veículo incentivaria a simulação de locação de caminhões e tratores para a prática de crimes ambientais. De acordo com o ministro, isso não impede que o proprietário se defenda e comprove a boa-fé para a restituição do veículo. Uma comissão do Tribunal Constitucional de Angola visitou hoje a Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Uma semana no Brasil e eles visitaram as bibliotecas do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Conheceram a estrutura do local, o acervo, a organização e o funcionamento. O que mais chamou a atenção foi o atendimento que o Supremo oferece aos leitores. O atendimento, que é a porta de entrada de todo o serviço da biblioteca, é um atendimento especializado e aprimorado. De tal forma que pude ver que a biblioteca não se restringe apenas ao serviço de atender o leitor dentro da biblioteca. Esse atendimento extravasa a biblioteca, vai para fora da biblioteca, sem que os leitores tenham a necessidade de se deslocar para as instalações da biblioteca. Bibliotecário há 7 anos no Tribunal Constitucional de Angola, Antônio Jacob ficou encantado com a preocupação do Supremo para garantir a inclusão social. Nós encontramos um espaço que é para de leitura de deficientes visuais. Isso de fato é muito positivo, não é? Que eu nunca vi na minha vida, não é? Isso é um grande avanço. Em 2014, as duas cortes assinaram um acordo de cooperação, uma iniciativa que trouxe troca de experiências. A troca sempre é bem-vinda, sempre as duas partes crescem com a troca, seja com conhecimentos, como maneira de fazer, né? Maneira de pensar os processos de trabalho, sempre é muito importante. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Evany Araújo, que tem as informações. Boa noite, Evany. Oi, William, boa noite. Muito boa noite para você de casa. Depois de 8 dias de ataques no Ceará, hoje a Justiça autorizou e a Polícia Federal prendeu 38 pessoas e apreendeu 6 adolescentes em Fortaleza. Eles são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa apontada como mandante desses atos de violência. Desde sexta-feira passada foram registrados incêndios a ônibus, a prédios públicos e carros particulares. No Rio de Janeiro, a Justiça Federal autorizou o ex-presidente Michel Temer viajar para a Inglaterra no mês que vem. O passaporte dele havia sido apreendido durante as investigações da Operação Lava Jato, mas a condição é que o documento seja devolvido em até 5 dias depois da viagem. Temer vai dar uma palestra na Universidade de Oxford. E olha que legal, em Goiânia, uma menina ganhou na justiça o direito de ter o nome de 2 pais e 2 mães na certidão de nascimento. Os biológicos e os tios-avós, que ajudam a criar a garota desde criancinha. Os pais de criação passaram a cuidar dela quando a mãe foi estudar fora do Brasil. O laço, segundo o processo, teria se firmado bem ali. E você quer acompanhar a nossa programação pela internet? É só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Um ótimo fim de semana para todo mundo. William, volto com você. E o Jornal da Justiça termina aqui. Você acompanha agora o programa Academia. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.